Bom, boa tarde a todos. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Ailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves presente, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, Valdeci de Jesus Oliveira e Valdecir Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 33ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa, em 21 de outubro de 2014, às 14h50. Solicito ao vereador Regis que faça a invocação divina pedindo a Deus proteção pelos trabalhos desta casa. Pai querido, Senhor amado, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui seguros, Senhor, e que possamos pensar sobre tudo que vamos fazer aqui e tudo aquilo que for feito possa ser para a melhoria de um povo, para a qualidade de vida de uma população que tanto precisa. Ilumina nossos pensamentos e nossas decisões. No nome santo de Jesus. Amém. Nobres pares, primeiro eu gostaria de saudar a todos os nossos visitantes, sejam sempre bem-vindos ao Poder Legislativo Hortolandense. Saudar a todos que nos assistem pela internet na transmissão ao vivo da nossa sessão. O primeiro item da nossa pauta é a aprovação da ata eletrônica 39/14, da 32ª sessão ordinária de 14 de outubro de 2014. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. O segundo item, a leitura de 6 expedientes diversos que estão relacionados na pauta eletrônica, distribuída aos senhores vereadores em plenário. Terceiro item, solicito ao segundo secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas nesta casa. Projeto de Lei 124/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão e subvenções às entidades que especifica. Projeto de Lei número 125/2014, de autoria do Poder Executivo, que estabelece normas para a instalação de postos revendedores de combustível automotivos, PRCA. Projeto de Lei 126/2014, também de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 6.979.360. Projeto de Lei 127/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 2 milhões. Projeto de Lei 128/2014, também de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2 milhões. Projeto de Lei 129/2014, de autoria do vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, que dispõe sobre a denominação da Rua 4 do Jardim Jatobá. Projeto de Lei 130/2014, de autoria do vereador Valdeci de Jesus Oliveira, que declara de utilidade pública a Associação Saúde com Brasil, ASA Brasil. Item 4, foram apresentadas 33 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para que ele tome as providências que entender que são necessárias. O item 5 é a leitura, discussão e votação de 18 requerimentos e 2 indicações. Solicito ao primeiro secretário que inicie pelos requerimentos do vereador Valdecir Alves Pereira. Requerimento número 626/2014, requer informações sobre o fornecimento de cesta de Natal aos servidores públicos municipais. Requerimento número 627/2014, requer informações sobre recapeamento asfáltico no bairro Remanso Campineiro. Requerimento número 634/2014, requer informações sobre recomposição asfáltica nas ruas da linha número 696 do Parque do Horto. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Valdeci Alves Pereira, o Nego. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares.
Requerimento 628/2014, que requer informações sobre o programa Jovem Aprendiz. Requerimento 629/2014, que requer informações sobre a indicação 770/2014, que indica a realização de estudo técnico para alteração de sentido da via pública. Requerimento 630/2014, que requer informações sobre calçamento da Estrada da Granja. Requerimento 631/2014, que requer informações sobre a Guarda Municipal no Jardim Amanda. Todos os documentos de autoria do novo vereador Marcelo Ferrari da Silva. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Só para colaborar com o requerimento de autoria do Marcelo, aonde se lê Estrada da Granja, que se leia... Sabina Batista Camargo. Solicitado de Vossa Excelência que coloque isso no documento de autoria do Marcelo, até para que lá no Executivo não tenha dupla interpretação. Ok, o autor também concorda com a proposta. Solicito à Secretaria que faça a devida correção em relação a essa questão levantada pelo vereador Clodo. Próximo. Requerimento 632/2014, que requer as informações sobre o atendimento prioritário das crianças da Casa Abrigo nas unidades do pronto atendimento. Requerimento 633/2014, que requer informações sobre a Ação Brasil Carinhoso. Ambos os documentos de autoria do novo vereador Regis Atanásio Bueno. Estão em discussão. A palavra ao autor. Boa tarde, presidente, nobres pares, vereadora Amida. Quero fazer apenas pontuar o requerimento número 632/2014, que fala sobre o atendimento das crianças da Casa Abrigo nas unidades de pronto atendimento do nosso município. O que tem acontecido? Nós sabemos, e tenho bastante conhecimento dessa causa, o vereador Zezé também conhece um pouco também, é o seguinte: 24%, Zezé, das crianças que estão na Casa Abrigo, elas são vítimas de violência doméstica. E 11% são vítimas de drogadição dos pais. Ou seja, eles têm que ser acolhidos na Casa Abrigo. O que está acontecendo? Eles estão sendo atendidos na UPA, o atendimento está demorando, e ele acaba encontrando o pai do que ele foi retirado lá na Casa Abrigo. Então, o que está acontecendo? Está expondo as crianças numa situação que fica inviável. Então, você imagina, você é tirado dos seus pais, porque os pais não têm condição. Aí vai num posto de saúde e, de repente, encontra um parente, um familiar responsável pela criança. E um outro problema, essa demora, o que ela está ocasionando? O Ministério Público ele diz que tem que ter um cuidador para cada 12 crianças. Quando esse cuidador ele vai até o posto de saúde junto com a criança, a casa fica sobrecarregada. Aí fica 24 para cada cuidador. Fica inviável. Então, o que a gente está sugerindo é que o atendimento ele seja prioritário. Que ele possa passar numa espera de prioridades. Quando o Ananias era diretor de saúde e o Padovani era prefeito, a gente tinha a Casa Abrigo ela tinha um atendimento personalizado. Ele saía e era atendido em regime prioritário. Então, o que a gente está pedindo? Para voltar a esse antigo sistema, vereador, para que a gente possa ter um atendimento mais qualificado. Não dá para expor nossas crianças mais, a família de que ela foi tirada, e não dá para deixar os funcionários junto com a criança na UPA e os outros no abrigo com muita sobrecarga. Então, é uma ação simples, nós já conversamos com a secretária de saúde, ela demonstrou toda a atenção ao caso, e eu tenho certeza que nos próximos atendimentos ela vai estar bem acompanhando isso aí, porque é necessário, né? Às vezes a gente fica expondo nossas crianças numa situação, mas eu tenho certeza que o governo está muito preocupado com essa questão e eu peço o apoio de todos os companheiros para poder assinar junto comigo esse documento. Continua a discussão.
Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Regis, posso assinar conjuntamente esse requerimento? Solicito à secretaria que me encaminhe, se algum outro par quiser, é só se manifestar. Requerimento 635/2014, que requer informações sobre agendamento de consultas na unidade de saúde UPA, no bairro Jardim Nova Hortolândia. Esse requerimento é de autoria do novo vereador Ananias José Barbosa. Em discussão. Palavra ao autor. Senhor presidente, vereadora Mida, nobres vereadores, quero ser breve na minha fala com relação ao requerimento 635/2014, apresentado por esse vereador que aqui fala, em razão da falta de informação e até de solução das pessoas que vêm nos últimos dias procurando a unidade de pronto atendimento, mais precisamente o atendimento ambulatorial da unidade de saúde lá do Nova Hortolândia, com relação a um problema no sistema de agendamento de consulta. Eu, particularmente, tentei interferir, busquei informações junto à unidade de saúde, e as informações que nos foram encaminhadas é que não existe uma alternativa, uma possibilidade, ou um plano B, como queiram chamar, com relação ao agendamento de consulta que não seja através do sistema informatizado. Eu me surpreendi com essa fala, porque durante 3 dias seguidamente mandavam os pacientes de volta, pedindo para retornar no dia seguinte. Quando o paciente retornava no dia seguinte, o sistema continuava fora do ar e continuavam sem poder marcar a consulta ambulatorial. Fato é que a informatização, não sou a pessoa mais indicada para estar falando sobre isso, mas é uma ferramenta de suporte, de qualificação no sentido integral da palavra, no processo operacional apenas. O agendamento, embora a gente sabe que é extremamente grande o número de pacientes que procuram a unidade de saúde, poderia ser feito no manual e depois inserido no sistema. Se fosse um problema que persistisse por 1 dia, 2 no máximo, poderíamos até compreender, mas as justificativas, no sentido de que a empresa fornecedora do sistema não atende na hora que chama a empresa para poder reparar o problema, dado lá no sistema de agendamento de consulta, a opção que resta, a opção que sobra para as recepcionistas da unidade de saúde, principalmente nessa que eu estou me referindo, que é a UPA do Nova Hortolândia, tem sido de mandar as pessoas embora, as pessoas para casa. Volta amanhã e amanhã o problema não persistiu. Então, eu fiz esse requerimento, espero que vossas excelências nos ajude a aprovar, questionando exatamente isso, para que futuros problemas semelhantes a esse, também em outras unidades de atendimento da nossa cidade, não voltem a repetir, não volte a acontecer. E quando o sistema sai do ar, ou qualquer coisa nesse sentido, haver uma alternativa, ainda que seja manual mesmo, de agendar o nome da pessoa, colocar os dados dela ali, depois insere isso no sistema e liga para a pessoa apenas avisando, olha, eu estou te confirmando, acabo de fazer o seu registro de maneira informatizada aqui, quando a senhora esteve aqui não foi possível, então a sua consulta é no dia tal, data tal, horário tal. Entendo eu que é um sistema simples, acolhedor, embora a gente tenha visto esforço das unidades de saúde no sentido de acolher melhor os pacientes da cidade de Hortolândia, mas ainda problemas muito pequenos faz com que o povo continue sofrendo, fundamentalmente naquela área em que não deveríamos aceitar sofrimento, que é a área da saúde. Muito obrigado a todos. Pela discussão. Não havendo oradores, eu vou... A palavra ao vereador Gervásio. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, eu queria aqui parabenizar o nobre vereador Ananias pelo requerimento 635. Eu tive várias reclamações sobre esse tema na UBS do Vila Real. Eu tive lá no local, tive verificando, a realidade é que lá a internet é via rádio. De acordo, muda o tempo, muda também. Então, é muito ruim esse sistema que está lá na UBS, e seria todas. E o que está acontecendo? Cada consulta para agendar estava demorando de 10
a 12 minutos por pessoa, por consulta, não por pessoa, porque às vezes uma pessoa com 3 consultas, ele ficava meia hora. E tinha 3 pessoas atendendo, 3 pessoas fazendo agendamento. Mas chega um paciente com 3 cartãozinhos, um paciente só toma meia hora, 40 minutos. Então é muito difícil. Então o pessoal demora de 3 a 4 horas para agendar uma consulta. Chegava lá, tinha paciente que estava com a senha número 100. A pessoa estava atendendo 20. Então, com 3, 4 horas não atendia. Então, o problema lá está no sistema da internet via rádio. Eu acho que aí teria que verificar, ter uma outra sugestão. Ou mudar para Expídio, ou pôr o manual no dia que o sistema estiver ruim. Caso, como o nobre vereador falou. Então, nós precisaria ter uma solução ali. Achar uma solução, achar um jeito, porque realmente está muito difícil mesmo. Mas devido ao programa que está lá e a internet via rádio. Uma boa tarde a todos. Continua em discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Mercadão. Boa tarde, presidente, nobres pares, vereadora Mida, a todos os presentes aqui nesta casa, a quem nos assiste pela internet, aos funcionários desta casa aqui. Também recebi algumas informações referente ao que estava acontecendo lá na UPA do Jardim Nova Hortolândia e conversei com a coordenadora e também com a secretária de saúde. E conversando com elas, sabem da situação, do problema que está acontecendo, que vem atrapalhando, sim, o dia a dia lá, como o companheiro Ananias colocou, o companheiro Gervásio, e também estava uma situação com o operador do sistema. O sistema, ele está funcionando, mas o problema também persistia com a questão do operador. Conversando com a secretária de saúde e com a coordenadora lá da UBS e também da UPA lá, elas falaram que irão tomar as providências necessárias, mas que essas providências têm que ser o mais rápido possível, também para não atrapalhar o andamento e o procedimento das marcações das consultas lá. Realmente, quero parabenizar o vereador Ananias pela ação, pelo acompanhamento, o vereador Gervásio, como eu também acho que outros vereadores também foi comunicado dessa situação lá, mas a secretária e a coordenadora lá da UBS está tomando as providências e, com certeza, irá resolver o mais rápido possível para atender a população daquela região lá. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Requerimentos do vereador Jair Padovani. Requerimento número 636/2014, requer informações sobre sinalização vertical semafórica na Avenida dos Estudantes. Requerimento número 637/2014, requer informações sobre a retirada de entulhos nos locais que especifica. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Jair Padovani. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Requerimento 638/2014, que requer informações sobre veículos escolares que ficam estacionados em frente à Escola Estadual Manuel Ignácio da Silva, na região central. Requerimento 639/2014, que requer informações sobre limpeza no Rio Jacuba. Indicação 1709/2014, que indica a operação tapa-buracos para o Parque Residencial Maria de Lourdes. Indicação 1732/2014, que indica a colocação de placa comemorativa em justa homenagem ao jogador Gessivaldo Santos, o Cessé, autor do primeiro gol no estádio Tico Breda em 2003. Todos os documentos de autoria do novo vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Estão em discussão. Com a palavra, presidente. Palavra ao autor.
Boa tarde, presidente, nobres pares, vereadora Mida, a todos os presentes aqui, a quem nos assiste pela internet, aos funcionários desta casa aqui. O requerimento 638 é um requerimento de suma importância e deixa um pouco preocupado em relação aos estudantes ali da Escola Estadual Manuel Inácio, que fica na rua Luiz Camilo de Camargo. Acho que eu já vim aqui, já conversei na Secretaria de Planejamento, na questão do Departamento de Trânsito. Os ônibus e as peruas escolares, elas param ali no Manuel Inácio, em frente ao supermercado Paulistão ali. O que acontece? As crianças, elas descem o lado contrário, elas descem para o lado da rua. Então elas têm que descer, passar na frente do veículo, e isso pode ocorrer um acidente. Por quê? O local onde que elas estão deixando, aonde os ônibus para vários veículos ali, atrapalha o trânsito da região central, porque a hora que eles estão indo lá é um horário de pico, é um horário que coloca em risco também os pedestres, os transeuntes, os carros que estão ali. Então eu peço que o nosso secretário e o Poder Executivo dê uma analisada, porque nós temos uma alternativa pela rua Zacarias Costa Camargo. Lá tem uma entrada maior, lá tem condições de que a escola estadual, junto com a prefeitura, fizesse alguma entrada onde que desse para os veículos entrar ali, para não atrapalhar mais o trânsito. É um trânsito intenso e está colocando em risco as nossas crianças ali. Então, peço ao nosso secretário, ao Poder Executivo, que dê uma analisada e coloque também, nos horários de pico, até que seja tomada alguma providência, uma fiscalização, a fiscalização de trânsito naquele local, para garantir a segurança das crianças e de todos os nossos munícipes ali, que é um local que precisa de uma atenção especial ali. Por isso eu peço o apoio aí de todos os nobres pares na aprovação desse requerimento, que é de suma importância para que resolva o problema dessas crianças e dos munícipes daquela região ali. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 640/2014 requer informações sobre o início do funcionamento de posto de entrega voluntária instalado no Parque Jardim Gabriel, PEV, do Parque Gabriel. Requerimento número 641/2014 requer informações sobre a reforma do auditório da MF Marciliene Priscila Presta Bonfim e da condição dos demais auditórios instalados nas escolas públicas municipais. Os dois requerimentos de autoria do nobre vereador Cléuser Marques de Lima e John Lennon. Estão em discussão? Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 642/2014, que requer informações sobre racionamento de água no município de Hortolândia. Esse documento é de autoria da nobre vereadora Clemilda Pereira Mida. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 634/2014 requer informações sobre a regularização fundiária do residencial Furlan e sobre a instalação de rede de esgoto e abastecimento de água. Esse requerimento é de autoria do nobre vereador Valdeci Jesus Oliveira. Está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres vereadora Minda, moradores de Pesqueiro Furlan, que hoje se encontra presente aqui. É uma satisfação muito grande estar representando vocês. A gente teve a oportunidade de estar convidando algumas autoridades do nosso município, para o qual que faça necessário que esteja presente na Assembleia de Moradores, que foi realizada nesse domingo, lá no núcleo Pesqueiro Furlan. A gente não teve o retorno do secretário da Habitação, que ali se fazia necessário a importância da presença do secretário, que foi convidado,
a dar uma satisfação de mais de 200 famílias que hoje moram naquele residencial núcleo Pesqueiro Fulã, do qual o vereador, junto com a comissão e a associação de moradores do núcleo Pesqueiro Fulã, fez o convite ao prefeito municipal, ao secretário de Habitação, para ali que comparecesse nessa Assembleia Geral, dando uma explicação aos moradores a respeito da ligação de água e de energia elétrica para aqueles moradores. A gente, infelizmente, não teve a presença do secretário de Habitação para justificar qual seria a justificativa do secretário de Habitação naquele momento para a ligação de água e ligação de energia elétrica. Nesse ofício que o vereador encaminhou junto presente com os moradores daquele núcleo, a gente teve a resposta da CPFL e resposta da Sabesp, das companhias que abastecem água e energia do nosso município, que é de inteira responsabilidade do poder público da Prefeitura Municipal, esses benefícios lá no núcleo residencial Pesqueiro Fulã. E essa Assembleia Geral, a gente tirou como encaminhamento e pediu apoio aos nobres colegas da Câmara Municipal, que apoiam uma causa justa, né, para os moradores ali do núcleo residencial Pesqueiro Fulã, porque é super importante essa reivindicação deles. Eu tive a oportunidade de visitar algumas residências dos moradores ali, que não se encontram com energia elétrica e ligação de água e serviço básico. Algumas reivindicações protocoladas pelo vereador já foi atendida. Transporte escolar, coleta de lixo, e a gente falta alguns serviços essenciais, do qual eu já mencionei aqui. E além disso, ali não encontra o transporte também para que as pessoas possam sair da sua residência e ir até o trabalho. Tem que andar mais de 3 quilômetros para pegar o transporte, para ir até o seu trabalho, ir de volta. Então, além de a ligação de água, a ligação de energia, também a gente precisa de transporte que possa atender mais de 200 famílias, no total mais de 400 pessoas que ali habitam no Pesqueiro Fulã, no núcleo residencial Pesqueiro Fulã. Então, por isso que eu peço apoio aos nobres vereadores, que ajudam a fazer essa intervenção ao poder público municipal, para que tomem uma posição a respeito dessas famílias que ali moram no Pesqueiro Fulã, para que realmente seja tomada uma posição, se vai ter algum tipo de remoção, ou se as pessoas vão continuar lá nesse residencial, e que realmente esses benefícios cheguem até esses moradores que são super importantes. A gente tem um projeto que é do governo federal, que é o projeto do governo da Dilma, que é o projeto de Luz para Todos. Eu fico muito triste no município de Hortolândia, a gente ainda tem mais de 200 famílias que não têm esse benefício, e uma vez que a gente tem esse projeto do governo federal, que é para atender Luz para Todos. Viu, presidente? Eu gostaria de colocar aqui, se eu permitir, que no requerimento não foi colocado a ligação de energia elétrica para essas pessoas, e se pode estar colocando no requerimento também a ligação de energia elétrica lá para essas famílias, que é super importante para o serviço básico, para que ele seja atendido lá. Então, queria pedir o apoio a todos os colegas aqui, que ajudem a empenhar nessa luta para eles, que ele seria super importante. E agradecer a vocês o empenho na aprovação dos documentos, e que ajuda a fazer com esse vereador a cobrança ao prefeito, ao secretário de Habitação, que ali dê uma satisfação a esses moradores, que é super importante. Daqui uns 20 dias, nós vamos convocar outra Assembleia Geral lá, convidar novamente o prefeito, convidar novamente o secretário, para que dê uma explicação, se possa mandar esse benefício lá para essas famílias ou não. Muito obrigado. Continua a discussão. Palácio, presidente. Vereador Ceará primeiro, depois o vereador João Lennon. Já solicito à secretaria que faça a inclusão da questão também da ligação da energia elétrica no requerimento do autor pela solicitação do próprio.
Senhor presidente, nobres colegas, quero parabenizar o nobre vereador guerreiro por causa justa na cidade e que estou aqui, nobre colega, para ombrear a Vossa Excelência e chamar o secretário, que é responsável por essa pasta, para realmente dar resposta a essas famílias. Porque lá no interior do Ceará, como você me colocou, esse projeto do federal, eu vejo aquela casinha lá no meio do mato, lá naquele deserto, e lá chega água encanada, lá chega luz. Agora aqui, gente, 400 pessoas aqui descobertas, sem água e sem luz na sua residência. Isso é gritante isso, para um secretário que não atende essas pessoas. Então precisamos sim levar ele lá e ele colocar lá o que realmente precisa. Tenho certeza que o prefeito não vai submeter a isso, não vai deixar essa pessoa descoberta. O nosso mandato é para ajudar as pessoas a sair desse sacrifício, não para dificultar, nobre colega. Então vamos sim, viu? Vou chamar o secretário aqui e vamos debater isso a fundo, porque precisamos ajudar essas pessoas que a política hoje é para melhorar a vida das pessoas e não para dificultar. Então parabéns pela luta e conta com esse vereador, tá bom, nobre colega? John Lennon. Senhor presidente, nobres pares, muito boa tarde. Quero cumprimentar aqui o meu amigo, companheiro, vereador Valdeci de Jesus, e dizer aqui que é um nobre companheiro que faz as lutas aí, como o próprio vereador Ceará disse, por causas justas, e dizer, vereador, que eu sou solidário, o mandato está à disposição, sei das dificuldades, sei que inclusive os moradores dessa região e de outras aqui no município que não dispõem de energia elétrica, têm lá os seus aparelhos eletrodomésticos queimados, porque dá sobrecarga. De repente tem dificuldade para entrega de material, entrega de alimentação, compras, quando vai nas Casas Bahia, Loja 100, eu sei dessas dificuldades, quero me colocar à disposição, ser solidário a Vossa Excelência e pode contar com certeza com o apoio do nosso gabinete. Muito obrigado. Continua a discussão. Palavra ao vereador Jair Padovani. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de parabenizar o vereador Valdeci de Jesus por estar trazendo aí esse pessoal e a gente se sente solidário porque a gente sabe a dificuldade que é a pessoa não ter a energia na sua casa e também a água. Nós sabemos que hoje uma grande parte do estado de São Paulo, também o Sudeste, está passando uma dificuldade muito grande de água. Mas, graças a Deus, a nossa cidade de Hortolândia, ela não tem racionamento, ela tem água em todas as casas. E se Deus quiser, Valdeci, também eu quero ver esse pessoal lá do Furlan, também com a água ligada nas suas torneiras. Se Deus quiser, essas pessoas também vão ter. O prefeito, tenho certeza que tem a sensibilidade e vai nos atender e, se Deus quiser, também colocar água para todas essas pessoas. Parabéns pelo seu requerimento e gostaria de estar assinando junto. Muito obrigado. Continua a discussão. A palavra ao vereador Adailton. Senhor presidente, nobres pares, vereador Amida, quero aqui parabenizar o nosso amigo e vereador Valdeci de Jesus por a iniciativa de estar sempre lutando e envolvendo as pessoas em benefício delas. E aí, quero me dirigir a esse povo sofrido, sou nordestino, aonde falta água também na região onde eu nasci. E sei muito bem o que isso significa. Água é vida. Sem ela, nada somos e nada podemos fazer. Portanto, essa luta é legítima, é inaceitável estarmos num país ou num estado, né, de primeiro mundo, né, que é o estado de São Paulo, e ver situações, né, relativas ao Nordeste. Como disse o nosso amigo Ceará, tem região do Nordeste que não tem nem comparação aonde vocês estão passando. Mas gostaria,
né, junto com o nobre vereador, está lutando, assinando esse documento, e parabenizar cada um de vocês, o esforço de vocês, e conte com o nosso gabinete também, e gostaria, se possível, assinar em conjunto o documento. Obrigado. Continua a discussão? Não havendo mais oradores, a votação, os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria que o senhor consultasse o autor do requerimento para nós podermos assinar em conjuntos. Nobre vereador Valdeci, posso autorizar a assinatura dos pares que têm interesse? Senhor presidente, está à disposição de todos. E aproveitar a oportunidade também, a próxima assembleia que houver lá no núcleo, né, Pesqueiro Fulano, convidar todos os vereadores também para participar da assembleia. Ok. Solicito à secretaria que encaminhe ao vereador Adailton, John Lennon e aos demais que tiverem interesse para assinar o documento do vereador, o requerimento do vereador Valdecir. Nobres pares, estamos no item 6, leitura, discussão e votação de duas moções. Solicito ao segundo secretário a leitura das moções. Moção 109/2014 é uma moção de congratulações ao Outubro Rosa. Moção 110/2014 é uma moção também de congratulações à comemoração do Dia do Médico. Ambas as moções é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Estão em discussão. Não havendo oradores, a votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Diga, nobre vereador. Ok. Solicito à secretaria que a moção número 110 também seja encaminhada aos CRMs nacional e estadual, vereador. Ok? Sim, não, vereador. Nobre vereador Zezé, à disposição, solicito que encaminhe ao vereador Merca e aos que mais tiverem interesse de assinar também conjuntamente. Nobres vereadores, chegamos ao final do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria que o senhor consultasse a plenária para que nós não fizesse nosso intervalo regimental de 15 minutos. Ok. O vereador Gervásio faz um encaminhamento que eu acho que é importante, porque, de qualquer maneira, nós vamos ter que, na hora da proposta da lei orgânica, suspender por parecer conjunto das comissões. Então, a gente não fazer esse intervalo agora, coloco em discussão o pedido do vereador, em votação. Os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada, então, dos senhores vereadores para que possamos ingressar na ordem do dia. Dailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Cleuser Marques de Lima, Clemilda Pereira, Clodomiro Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho. Presente. Regis Atanásio Bueno, presente. Valdeci Jesus Oliveira, Valdeci Alves Pereira. Não havendo o número legal, declaro aberto a nossa sessão no que tange à ordem do dia. Iniciaremos pelo regime de urgência especial. Ok. Nobres pares, só a ausência do vereador Nego, que um parente agora, numa situação muito mal de saúde, ele teve que correr para socorrer essa pessoa nesse momento, recebeu uma mensagem e saiu às pressas para esse socorro. O item 1, no regime de urgência especial, solicito ao segundo secretário que inicie a leitura. Discussão única do projeto de lei de número 124/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre concessão e subvenções às entidades que especifica. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 124/14.
Não havendo oradores, a votação se concorda como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 125/2014, de autoria do Poder Executivo, que estabelece normas para instalação de postos revendedores de combustíveis automotivos, PRCA. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 125/14. Não havendo oradores, a votação se concorda como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Item 3, discussão única do projeto de lei 126/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 6.979.360. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 126/14. Não havendo oradores, a votação. Os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Item 4. Discussão única do projeto de lei número 127/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 2 milhões. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 127/14. Não havendo oradores, a votação. Os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Item 5, discussão única do projeto de lei 128/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2 milhões. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e com os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 128/14. Não havendo oradores, a votação. Se concordam como estão, os contrários se manifestem. Nobres pares, aprovamos a pauta da urgência especial. Ingressamos agora na pauta da ordem do dia. Solicito a leitura do item 1. Item 1. Discussão única do veto total ao projeto de lei número 69/2014, de autoria do vereador Cléuser Marques de Lima, o John Lennon, que institui a Semana de Solidariedade aos Povos Africanos e da outra providência. Esse projeto de lei é um veto total, né? Ele está com parecer, o parecer da comissão é pela rejeição do veto, ok? Então eu vou discutir o veto total ao projeto de lei 69/14, dizendo que o parecer é pela rejeição. Então está em discussão o pedido de veto. Não havendo oradores, então vai à votação. É votação nominal. Os vereadores que concordarem com o veto, votem sim. Os vereadores que discordam do veto, votem não. E os vereadores que não quiserem votar têm o direito de se abster, ok? Então quem quer derrubar o veto, vota não. Ok? Contra o veto, não. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para votação. Adailton Saldo Santos. Não. Ananias José Barbosa. Aparecido Antônio Meira. Clemilda Pereira. Não. Cléuser Marques de Lima. Clodomiro Gonçalves. Não. Edmilson Marcelo Afonso. Não. Edivaldo Souza Araújo. Não. Edivan Campos de Albuquerque. Não. Gervaso Batista Posa. Jair Padovani. Não. João Pereira da Silva. José Nazareno Gomes. Marcelo Ferrara da Silva. Marcos Antônio Panício. Não. Regis Atanásio Bueno. Não. Valdeci Dias Oliveira. Valdeci Alves Pereira. Por 17 votos, foi rejeitado o veto ao projeto. Então, vou encaminhar a promulgação. Se não fizer, essa presidência promulgará. Ok? O item 2, pela ausência do nobre par, está prejudicado. O item 3, nobres vereadores, o item 3, aquela discussão da proposta de emenda à lei orgânica número 1/14, eu já esclareci, só para poder ficar registrado nos anais da casa. Nós tivemos... Eu não entendi. Me fez perder agora aqui o fio da meada da fala. Nós já fizemos a votação em primeiro turno dessa proposta, mas houve um equívoco no encaminhar dessa votação pela presidência. Nós precisamos votar a emenda a esse projeto que tinha contido no seu bojo e que não foi destacado.
Então, por isso, nós vamos aceitar essa proposta como substitutivo à proposta original. Eu vou suspender os trabalhos para que nós possamos... Eu vou convidar as comissões que, numa reunião conjunta, possam estabelecer um parecer para o substitutivo apresentado, e aí, então, nós retomamos, eu recebendo como substitutivo, nós retomamos o procedimento para votar em primeiro turno, não em segundo turno, mas em primeiro turno, o substitutivo com os pareceres e as manifestações conjuntas da comissão nessa única reunião, ok? Então, por 15 minutos, eu suspendo a sessão para que as comissões se reúnam, elaborem o parecer, posicionem-se e nós retomemos esse momento onde a presidência acata a entrada de substitutivo total ao projeto de emenda à lei orgânica número 1/14. Nobres vereadores, só um segundinho, por favor. Só um segundinho. Queria chamar de volta os vereadores, por favor. Só rapidinho para que a gente tenha um encaminhamento. Entendi. Não é um ato isolado da presidência, é um ato que precisa da manifestação dos pares. Nós estamos em quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, temos número. É preciso que a maioria concorde em receber a proposta também como substitutivo, ok? Então, eu vou colocar aqui em discussão essa questão e depois a votação se a maioria recebe. Está em discussão a transformação de emenda em substitutivo. Havendo oradores, a votação. Os vereadores que concordam com a transformação de emenda em substitutivo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ok? Aprovado, então. Eu solicito, então, a suspensão agora por 15 minutos para a elaboração do projeto, dos pareceres, e preciso que alguns vereadores assinem aqui essa proposta, porque tem 4 assinaturas, faltam mais 3. Nobres pares, retomando a sessão na ordem do dia, com os pareceres assinados e com as ações todas atestadas pela maioria dos pares, então nós vamos, nesse momento, já tendo sido acatado o substitutivo total, e as comissões se reuniram e apresentaram o parecer do substitutivo que foi acatado, então nós vamos colocar em primeira votação o substitutivo, ok? E aí depois, no interstício de 10 dias, ele poderá voltar, então, para ter a sua votação definitiva. Tudo bem? Então, com os pareceres favoráveis, eu coloco em discussão o substitutivo total da proposta de emenda à lei orgânica número 1/14. Então, havendo oradores, vai à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários... votação nominal, perdão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Os que concordam, votem sim. Os que discordam, não. E os que não quiserem votar, se abstenham. Adailton Sá dos Santos. Presente. Ananias José... Sim. Não, gente, nós estamos votando o projeto, a proposta. A sessão já voltou quando eu retomei e disse que já tinha retomado. Adailton Sá dos Santos? Sim. Ananias José Barbosa? Sim, presidente. Aparecido Antônio Meira? Sim. Clemilda Pereira? Cléuzia Marques de Lima? Sim. Clodomiro Gonçalves? Edmilson Marcelo Afonso? Sim, presidente.
Edivaldo Souza Araújo. Sim. Edivan Campos de Albuquerque. Gervásio Batista Posa. Sim. Jair Padovani. Sim. João Pereira da Silva. José Nazareno Gomes. Marcelo Ferrara da Silva. Sim. Marcos Antônio Panício. Sim. Paulo Pereira Filho. Sim. Regis Atanásio Bueno, sim. Valdeci de Jesus Oliveira. Sim. Valdeci Alves Pereira. Por 17 votos, foi aprovado o substitutivo total, a emenda da Lei Orgânica 1/14. Nobres pares, antes de encerrar, só quero novamente, falei lá, mas para que fique registrado também, dia 28, dia do servidor público municipal, dia 27, nós vamos fazer, então, vai ser ponto facultativo. O protocolo dos documentos é até sexta-feira, meio-dia, conforme o de praxe, e a sessão acontecerá na quarta-feira, ok? Na quarta-feira. Tudo bem? Então, só para informação aos pares dessa casa. Então, não havendo mais nada a tratar, eu convoco os vereadores para a 34ª sessão ordinária de 2014, a realizar-se no dia 29 de outubro de 2014, quarta-feira, às 14h30. Deus nos abençoe a todos. Uma boa tarde.